Perguntas gerais. Vamos responder algumas perguntas bem frequentes aí que o pessoal tem em relação a morar na Alemanha ou morar fora. Pergunta de 1 milhão de euros. Preciso falar alemão para morar na Alemanha? A resposta é sim e não. Na verdade, isso depende muito, né? Claro que o idioma oficial do país é alemão. O que significa? Que quando você for num órgão público, quando você for na escola, quando você for no banco, o padrão é as pessoas te atenderem em alemão. Porém, existem cidades, por exemplo, Munique, Berlim, até mesmo Frankfurt, que são as cidades um pouco maiores, então elas já são mais internacionais, o idioma inglês é mais difundido. Eu particularmente conheço gente que mora aqui e fala o bem básico do alemão só para resolver essas questões mais burocráticas e sobrevive no inglês. É claro que se você vai para umas cidades mais do interior, isso não é válido, porque no interior geralmente menos pessoas falam inglês. A dica que eu dou, né, conforme eu falei anteriormente, você pode vir para a Alemanha sem falar alemão, claro, mas uma vez estando aqui, eu acho que é algo praticamente necessário você falar pelo menos um nível médio do idioma para conseguir se comunicar e resolver aí as questões do dia a dia. Então a resposta a essa pergunta é sim e não. Eu recomendo que sim, mas você consegue sobreviver sem falar alemão. Consigo morar na Alemanha sem ter um emprego? A resposta é sim. Claro, né? Se você está como estudante, você não precisa de um emprego necessariamente, mas existem opções de visto, por exemplo, para você vir para a Alemanha e procurar emprego aqui. Então tem uma modalidade de visto, a gente vai explicar depois, específica para quem está procurando um emprego na Alemanha. Não necessariamente você precisa já ter um emprego, mas sim você pode ter uma permissão, né? Receber uma permissão para ficar um tempo, para justamente procurar um emprego, né? Para se encaixar no mercado de trabalho. Via de regra, o caminho mais fácil, é claro que quando você tem um emprego é muito mais fácil você vir, então você já pula essa etapa. E reforçando, se você tem passaporte europeu, então pode vir e não precisa necessariamente ter um emprego. Então, tenho cidadania europeia, posso morar na Alemanha? Essa pergunta eu já respondi anteriormente, sim, você pode. Não necessariamente ter a cidadania alemã exclusivamente, mas tendo outras nacionalidades, você pode sim vir para a Alemanha e morar aqui tranquilamente, procurar emprego e tudo mais. Até é muito atrativo para vários outros países europeus, porque os salários na Alemanha são ligeiramente mais altos do que vários outros países, né? Ou bem mais altos em comparação a alguns. Por exemplo, em comparação a Portugal e a Alemanha paga bem melhor. Então, é uma opção interessante para quem tem passaporte europeu vir para a Alemanha. Consigo exercer minha profissão na Alemanha? Então, você que é formado no Brasil, já tem uma profissão no Brasil, quer vir trabalhar com a mesma profissão na Alemanha? Sim, é possível. Claro que vai depender muito da sua área, o caminho para você conseguir isso. Algumas áreas, por exemplo, engenharias, TI, são bem mais facilitados o caminho, né? Porque geralmente o currículo é mais parecido. Mas em contrapartida, outras áreas, como por exemplo saúde, geralmente você tem um caminho um pouco mais longo para conseguir isso. Mas sim, é possível. Você consegue exercer sua profissão aqui sem problemas. Mas claro que vai depender da área de atuação. Aposentado brasileiro pode morar na Alemanha? A resposta é não. Não existe nenhum acordo entre Brasil e Alemanha. Se você já for aposentado e quer vir morar aqui, não existe nenhum caminho, nenhum visto que vá liberar você para vir morar aqui e se sustentar aí com a sua aposentadoria. Claro que existem outras formas que talvez você possa fazer isso, se você tiver dinheiro suficiente para comprovar que tem como ficar aqui, pagar o plano de saúde local e tudo mais, talvez você consiga, mas via de regra não existe um visto específico para você se aposentar, né, e vir morar aqui. Um acordo que o Brasil tem é um acordo previdenciário em relação ao tempo de contribuição. Por exemplo, se você trabalhou 10 anos no Brasil, depois migrou para a Alemanha e trabalhou 10 anos aqui. Se você voltar para o Brasil, esses 10 anos que você contribuiu na Alemanha, você consegue comprovar para o governo brasileiro que você trabalhou na Alemanha e pagou impostos aqui para a sua aposentadoria. Ou seja, você consegue utilizar o tempo de contribuição, né, dos dois lados, tanto para quem trabalhou na Alemanha e depois migrou para o Brasil, ou para quem estava no Brasil e migrou para a Alemanha. Então isso existe. Mas se você já é aposentado e quer morar na Alemanha, não. Daí não existe nenhum tipo de visto específico para isso.